Olá, meus queridos alunos do nono ano. Eu sou a professora Evilane e nessa nossa aula de física número 5, nós vamos dar continuidade à resolução dos exercícios sobre o assunto de eletricidade. No exercício de hoje, nós vamos resolver questões referentes a processos de eletrização e vamos calcular a carga dos corpos quando entram em contato. Bem, na nossa última aula, terminamos na 10ª questão. A partir de agora, vamos dar continuidade da 11ª em diante. Um corpo eletrizado com carga QA menos 5 vezes 10 a menos 19 é colocado em contato com outro corpo com carga B, ou seja, 7 vezes 10 a menos 9. Qual é a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Como vocês lembram na aula anterior, sobre o conteúdo de eletrização, para a gente calcular qual é a carga resultante de corpos em contato, você precisa fazer a média aritmética entre as cargas. Como nós temos duas, nós vamos somar essas duas cargas e depois dividir por 2. Se vocês observarem, nós temos duas notações científicas aqui. E essas duas notações estão com o mesmo expoente de base 10. Então, quando formos somar os números em notação, nós podemos simplesmente fazer a soma das matiças e conservar o expoente de base 10. Então, nós vamos pegar menos 5 mais 7, que dá 2, né? Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. E vamos conservar o menos 19, né? Que é igual. E vamos dividir por 2. Então, nós vamos ter 2 vezes 10 a menos 19 dividido por 2. Como aqui no numerador nós temos uma multiplicação, nós podemos cancelar o 2 com o 2 aqui de baixo, ó. Esses dois aqui. Então, nós vamos obter 1. E o 10 a menos 19, ele vai permanecer inalterado, porque ele está no numerador. Então, a resposta vai ser 1 vezes 10 a menos 19, colom. 12ª questão. Considere os seguintes materiais: madeira seca, vidro comum, algodão, corpo humano, ouro, nylon, papel comum e alumínio. Quais dos materiais citados são bons condutores de eletricidade? Marque a alternativa correta. Bem, dentre os materiais que nós temos aí listados, pessoal, os bons condutores, temos os metais. Então, nós vamos ter o ouro no item 5 aqui e o alumínio no item 8. E o próprio corpo humano é um bom condutor de eletricidade, né? O corpo humano pode fazer aterramento, né? Desde que a gente esteja ligado diretamente à terra, né? Então, o corpo humano. A madeira, o vidro, o algodão, o nylon e o papel são isolantes. Então, a nossa resposta correta é a letra B. 4, 5 e 8. 13ª questão. Em relação à eletrização dos corpos, analise as afirmativas a seguir. Se um corpo neutro perde elétrons, ou seja, ele vai ficar com a quantidade maior de partículas positivas, então ele vai ficar eletrizado positivamente, porque a quantidade de elétrons, que é negativo, vai ficar menor do que a quantidade de prótons, que é positivo. Então ele vai ficar assim eletrizado positivamente. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais. Não, vocês sabem que pelo processo de atrito, os dois materiais, eles ficam com cargas de sinais opostos. O valor da carga é a mesma, mas eles ficam com sinais opostos. Então, o número 2 é falso. Número 3. O fenômeno da indução eletrostática
consiste na separação de cargas no induzido, pela presença do indutor eletrizado. Então, na indução, você vai ter um material que está eletricamente carregado, que é o indutor, e vamos ter um corpo neutro, que é o induzido. Então, quando acontece o fenômeno da indução eletrostática, ou seja, você vai aproximar os corpos, o indutor vai provocar no induzido uma reorganização de suas cargas. Vai ficar mais próximo do indutor a carga oposta ao do indutor, né? Porque vai haver atração, e as cargas que são iguais vai ser repelida para o lado oposto do induzido, né? Então o item 3 está correto. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, ou seja, nós temos a indução, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Ou seja, o corpo, enquanto está ocorrendo a indução eletrostática, o induzido ele permanece neutro. Ele só vai passar a ficar eletrizado quando fizer o aterramento. Então, o item 4 é correto. Um corpo carregado pode repelir um corpo neutro? Não. Um corpo carregado ele pode fazer o processo de eletrização, por atrito, por contato ou por indução. Aí, quando esse corpo neutro for eletrizado, é que vai ficar com carga igual ou carga contrária ao que está carregado inicialmente. Então, o item 5 é incorreto. Então, a nossa resposta correta é 1, 3 e 4. Letra B de bola. 14ª questão. A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. Bem, após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal. Não, por contato... sim, é verdade. Por contato, os corpos vão ter cargas de mesmo sinal. Desculpa. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado indutor. Eu acabei de falar na questão anterior, né? Então, é verdade. Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente. Bem, lá no atrito, como foi explicado, você não deve atritar materiais de mesma constituição. Tem que ser materiais diferentes, para que um perca e o outro ganhe elétrons. Aí já a perda e o ganho de elétrons vai depender da facilidade com que os materiais têm de que isso aconteça, né? De perder ou de ganhar. Então a letra C é a incorreta. A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito. Verdade. No atrito, nós precisamos saber quem fica carregado positivamente e quem fica carregado negativamente. E é a série triboelétrica que vai nos ajudar a encontrar essa resposta. Após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga elétrica de sinal oposto à carga do indutor. Verdade, as cargas são contrárias. Então, a nossa resposta incorreta é a letra C. 15ª questão. Da palavra grega elétron derivam os termos eletrização e eletricidade. Entre outros, analise as afirmativas sobre alguns conceitos da eletrostática. Bem, a carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante, ou seja, essa carga vai se conservar. É verdade, viu? Isso faz parte de um dos princípios. Um objeto neutro, ao perder elétrons, fica eletrizado positivamente. Como eu disse na questão anterior, ele vai ficar com a carga maior de partículas positivas. Então, o número 2 é correto também. Ao se eletrizar um corpo neutro por contato, este fica com carga de sinal contrária à daquele que o eletrizou. Não, no contato é o único processo onde as cargas vão ficar iguais. Então, o que é correto afirmar é o que está no item 1 e no item 2. 16ª questão. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais. Bom, o atrito, você vai ter um corpo neutro e o outro também.
os materiais precisam ser diferentes. Um vai ter facilidade de perder os elétrons e o outro vai ter facilidade em receber esses elétrons. Então, ambos ficarão com cargas de sinais contrários. No contato, um corpo vai estar eletrizado ou positivamente ou negativamente e o outro vai estar neutro. Se o corpo que está neutro ele entra em contato com um material que está carregado positivamente, ele vai perder parte de seus elétrons, ficando positivamente carregado. E as cargas serão iguais. Se for o contrário, quando um corpo neutro ele entra em contato com um corpo eletrizado negativamente, parte dos elétrons desse corpo que está eletrizado vão passar para o corpo neutro e ele vai ficar negativamente carregado. Então, cargas iguais. Na indução, um vai estar eletrizado, o outro vai estar neutro. Vai aproximar, vai haver uma indução eletrostática, ou seja, o corpo induzido ele vai ter uma organização das suas cargas, vai ficar do lado próximo ao indutor as cargas que são opostas a ele, porque vão ser atraídas, e vai ficar repelidas, ou seja, no lado oposto do induzido, as cargas contrárias, ok? Depois do processo do aterramento, é que você vai poder eletrizar esse corpo induzido. Então, a resposta correta da 16 é contrário, igual e contrário. Letra E. 17ª. Considere dois corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Um dos fatores que pode ser observado, tanto na eletrização por contato como na eletrização por indução, é o fato de que ambas, letra A, tornam-se necessários manter um contato direto entre os corpos. Não, no contato precisa haver o contato direto, mas na indução não pode haver esse contato, tem que ser apenas uma aproximação. B, deve-se ter um dos corpos ligados temporariamente a um aterramento. Não. O corpo em contato, quando ele é ligado ao aterramento, ele volta a ficar neutro. Já o induzido, quando ele entra em contato com a terra, ou seja, o aterramento, ele vai ficar eletrizado, né? Mas isso, a presença do indutor deve ser constante. Após ter feito essa passagem do corpo, do elétron do corpo para a terra ou da terra para o corpo, aí você corta o aterramento e afasta o indutor. Então, letra B está incorreta. 17, letra C. Ao fim do processo de eletrização, os corpos adquirem cargas elétricas de sinais opostos. Não, pessoal. No contato é sinais iguais e na indução é sinais contrários. Um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente. Já isso aí é verdade. Só no atrito é que os corpos precisam estar totalmente neutros. E na letra E diz o seguinte: para ocorrer, os corpos devem ser bons condutores elétricos, não necessariamente. 18ª questão. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, 1 e 2, distantes uma da outra, como mostra nestas figuras, né? Aí está aqui representado. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada uma das montagens. Ele então observa que, após a transferência de carga, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado nas figuras. Bem, elas vão ficar dessa forma aqui. No primeiro sistema, elas vão se repelir. No segundo sistema, elas vão se atrair. Então, o que é que nós podemos deduzir, pessoal? Olha, no primeiro, as cargas deverão ser iguais, com certeza, né? Ou ambas positivas ou ambas negativas, né? Então, na montagem 1, ocorre repulsão e, portanto, as esferas estão eletrizadas com cargas de mesmo sinal. No 2, como vai haver a atração, pessoal, então, com certeza, uma das esferas vai estar eletricamente carregada, né? E a outra vai ser atraída por indução. Então, a resposta correta é a letra C. Na montagem
1, ambas as esferas estão carregadas, por isso que elas vão se repelir. E na 2, apenas uma delas está carregada. Ela vai atrair por indução a outra porque não está havendo contato direto, certo? 19ª questão. Durante uma aula de física, o professor Carlos Heitor faz a demonstração de eletrostática que se descreve a seguir. Inicialmente, ele aproxima duas esferas metálicas RS, aqui ó, tá aqui RS, de um material que está eletricamente carregado, negativamente, né, como mostra na figura 1. Cada uma dessas esferas está apoiada em um suporte isolante. Em seguida, o professor toca o dedo rapidamente na esfera S, como representado na figura 2, ó. Você pode observar aqui. Bem, pessoal, como eu tinha dito, o corpo humano ele serve como um condutor elétrico. Então, o que vai acontecer aí vai ser o aterramento. Elétrons vão sair do corpo S e passar para o corpo humano para que os elétrons se desloquem para a Terra, né? É o que vai acontecer. Vou demonstrar aqui para vocês como é que vai ficar isso, ó. Então, a aproximação das esferas produz, por indução, alteração na distribuição das cargas RS, conforme mostra a figura. Então, elas não vão ser tocadas, elas vão ser apenas aproximadas. Aí você vai ter a organização aqui, ó. Fica do lado da esfera mais próxima à esfera eletrizada as partículas que são opostas à eletrização aqui do que está no meio, positivas. E serão repelidas para o lado oposto de cada esfera RS a parte que é igual à do material que está eletrizado. Depois, o professor vai tocar na esfera S, ou seja, ele vai fazer o processo de aterramento aqui, ó, certo? Então, nós vamos ter passagem de elétrons de S para o corpo humano, que esses elétrons vão para ser distribuídos pela Terra, né? Então, quando você separa, tira essa esfera aqui do meio, né? Você vai retirar o dedo, né? E vai separar aqui o indutor. Você vai ter uma esfera carregada positivamente em S, porque vai acontecer após o aterramento essa organização de cargas positivas, né? E R vai continuar neutro, né? Porque ele passou apenas pelo processo de indução sem haver o aterramento. Então, ele vai continuar neutro. Então, a nossa resposta aí a esfera R permanece neutra e a S fica com carga positiva. Letra D de dado. 20ª questão. Bem, receptores são dispositivos capazes de... Ora, pessoal, nós temos os geradores que transformam qualquer tipo de energia em elétrica. Nós temos os resistores que transformam qualquer forma de energia elétrica em energia térmica, né? E temos os receptores que transformam qualquer forma de energia elétrica ou de energia elétrica em outra forma de energia, não necessariamente a térmica, né? Então, a nossa resposta da 20ª é a letra E. Consumir energia elétrica, transformando em outras formas de energia, ok? 21ª. Nós temos... as figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série, no primeiro arranjo e em paralelo no segundo arranjo. Supondo que as pilhas sejam idênticas, assinale a alternativa correta. Bem, lembrando que a DDP de uma pilha comum, pequena, é de 1,5 volts, ok? Ou seja, isso aqui é a DDP, é o valor de U, certo? Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Bom, no sistema em série, as pilhas, elas devem ter suas DDP somadas. Ó, você vai somar a DDP, então você vai ter 3 volts aqui no primeiro sistema. No segundo sistema, como as pilhas estão associadas em paralelo, a DDP, ela deve ser a única de uma pilha, né? Ou seja, 1,5 volts. Então, na letra A, ambos os arranjos fornecem a mesma tensão, é falso. Letra B, o primeiro arranjo fornece uma tensão maior do que o segundo. Pronto, está comprovado aqui, né? Nós vamos ter aqui no primeiro 3 volts, né? Que vai ser a soma aqui deles, 3 volts, né?
E aqui nós vamos ter a DDP apenas de uma única pilha, ou seja, vai ser dobrado, maior do que o segundo. Então a nossa resposta correta é a letra B. Se ligarmos o voltímetro aos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Em nenhum dos casos a diferença de potencial vai ser nula. Então a letra C e a letra E está errada por causa disso. Na primeira nós vamos ter a soma das DDPs, ou seja, uma tensão de 3 volts, e na segunda apenas o valor de uma pilha, que é 1,5. E na letra D ele diz, ambos os arranjos, quando ligados ao mesmo resistor, fornecem a mesma corrente. Não. Se nós temos uma tensão duplicada no primeiro, então nós vamos ter uma corrente elétrica duplicada também, ok? E a intensidade da corrente elétrica, pessoal, no primeiro sistema ela é única. E já no segundo sistema, que é em paralelo, ela deve ser somada. Não esqueça disso. Bem, pessoal, essa é a nossa aula sobre processos de eletrização. Eu espero que vocês tenham entendido a resolução das questões. E vou deixar aqui uma frase para vocês que diz o seguinte: não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Então, até a próxima aula. Um grande abraço da Tia Vi.